Milhares de mulheres vivem um casamento em crise. As brigas são constantes e as lágrimas também. Mas assim como você, elas amam o seu companheiro e querem viver uma história de amor. Sim, isso é possível e eu vou ajudar você. Vamos conversar? Olha só, live de hoje. Como ter sucesso aí na famosa DR? Para você que está abrindo a telinha e está me vendo pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão. Ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. Cada dia um tema diferente e, como eu disse, o tema de hoje, como ter sucesso aí na famosa DR. É assunto difícil, minha gente. É difícil mesmo, né? Porque se a gente já vai ter essa DR é porque tem alguma coisa errada, né? É porque aí tem alguns pontinhos para acertar, né, gente? Então a gente já vai aí, às vezes, carregadas aí de alguns apontamentos que eu sempre falo. A galera pediu para eu explicar melhor o que são esses apontamentos que eu falo, para eu exemplificar melhor. E eu vou exemplificar, tá? Quando a gente fala que vai carregada de apontamentos, é que usualmente é comum da gente, né? A gente focar no que a pessoa fez, né? Então, a gente foca na ação que nos magoou e não na nossa mágoa, não na nossa chateação, não no que nós sentimos. Acho que aí dá para ser um pouquinho mais clara, né, nesse sentido. Então, quando eu falo apontamentos, esses apontamentos foram as atitudes aí que desencadeou esses sentimentos, né, que você linkou aí, que te magoou, enfim. Então, quando a gente vai aí ter uma DR, usualmente é porque tem aí alguma coisinha errada e a gente vai corrigindo, né, com essa conversa. Essa pelo menos é a nossa intenção, tentar aí resolver. Mas o que acontece, né? Vamos antes assim, o que é essa DR? Então essa DR é uma conversa que a gente tenta ter, né, experimenta com o nosso companheiro quando alguma coisa tá aí incomodando no relacionamento, alguma coisa aí tem que melhorar. E aí a gente chama o nosso parceiro para conversar, né? O que não poderia ser essa DR é uma briga, uma discussão, é um momento aí de ânimos exaltados. Mas, infelizmente, a maioria das DRs tem aí os ânimos exaltados, né? Às vezes a mulherada até acaba chorando, então é um desastre, né? Mas, como eu disse, isso porque, assim, primeiro que a gente já vai um pouquinho, assim, armada, né? Vamos combinar. Então, você vai fazer essa DR, você já tá um pouquinho armada, às vezes muito chateada. E aí eu quero dizer para você que quando a gente tá assim, é porque a gente não tá aí preparada para essa DR. Então, não é o momento certo para tê-la. É que eu não sei você, mas se eu tenho alguma coisa para falar, eu preciso falar, minha gente. Seja para quem for, eu preciso. Eu fico igual tubarão rodeando até eu conseguir falar. E se eu não sento e falo, eu tenho que me policiar, porque senão eu fico soltando assim ao vento, né? Vocês são assim também? Então, enfim, se você tem essa semelhança aí comigo, a gente tem que melhorar, viu? A gente tem que melhorar porque é sinal que a gente não tá aí preparada para essa DR, tá? Porque o ideal você também, eu sou assim também. É porque se tá incomodando, você quer falar, né? É normal. Eu acho que a maioria, assim, de nós, né, temos essa característica. Mas, enfim, o ideal é que a gente não faça isso, que a gente se segure, né? Por quê? Porque a gente tá aí muitas vezes magoada, ou tá irritada com alguma coisa, às vezes não é nada profundo, né? Claro que cada conversa aí tem o seu peso, às vezes é uma DR mais tranquila, às vezes é algo grave que está acontecendo no relacionamento, né? A primeira dica, acho que eu já te dou assim logo de cara, não é nem só sobre a DR, mas para você
não deixar as coisas acumularem, se ainda há tempo, tá? Não deixa as coisas acumularem, porque senão, gente, imagine como vai ser esta DR, né? Não é só de um assunto, são de diversos assuntos, né? Diversos tópicos nessa conversa. E aí, além de ela tender a ser uma conversa muito longa, ela acaba sendo assim desfocada do que mais tem importância, mais tem relevância naquele momento, né? Mas como fazer essa DR? Já que sem enrolar, conta aí pra gente como a gente vai ter sucesso na DR. Olha, antes de mais nada, como eu disse, é necessário a gente ver se a gente está preparada para essa DR. Então, se você ainda estiver com os ânimos exaltados por alguma coisa, se foi algo que aconteceu muito recentemente, vale a pena você esperar aí um pouquinho. Não é nem a questão lá da outra vez que eu falei ontem, né, de deixar os ânimos baixarem, né, deixar aí o córtex pré-frontal trabalhar melhor. Não é nem só essa questão, mas também a questão da gente refletir um pouco melhor sobre isso que tanto nos incomoda, né? Porque, às vezes, dependendo do dia, dependendo da situação, a gente absorve de alguma maneira, né? E, dependendo do dia, dependendo da situação, a gente absorve de outra maneira aquela mesma situação, aquela mesma ação. Tem dias que a gente está mais sensível, né? Vale dizer, inclusive, ontem até, acho que foi a Jana que levantou aí a TPM, ela pediu para eu falar, eu acabei passando, porque a live de ontem ficou bem longa, mas enfim, tem dias que se você está na fase de TPM, você tem muitos hormônios aí que contribuem contra você para te ajudar aí nessa conversa. Então, não é o dia para você ter, não são os dias mais adequados, os dias que você tem aí essa tensão pré-menstrual, né? Os seus hormônios não estão ajudando, né? E abrindo um parênteses aí também da galera aí, da mulherada que tem muitos hormônios, aí a Jana entrou, muitos hormônios na TPM liberados, né? E isso realmente oscila toda a nossa parte emocional. Lembrando que eu comentei da outra vez que emoção é diferente de sentimento. Então a TPM, ela não mexe com os nossos sentimentos, mas ela mexe devido aos hormônios liberados com as nossas emoções, que aí tem a ver com a tal da irritabilidade, né? Provavelmente os batimentos cardíacos estão mais acelerados na TPM, sabia disso? Tem muita coisa mudando aí na gente e isso oscila de mulher para mulher. Não é toda mulher que tem a mesma reação aí com a TPM. Mas enfim, se você está em TPM, não é o momento de você ter a sua DR, não é o momento de conversar com o companheiro, né? Então você vai se estudar, vai ver como que você tá, né? Obviamente longe da TPM, né? Tá, eu vou até aproveitar aqui que a Jana tá aqui, só vou dar uma diquinha aqui falando de TPM. Algumas coisas podem nos ajudar, uma delas são assim os alimentos. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, se o ginecologista já passou, mas alguns alimentos ajudam na liberação de alguns hormônios que são hormônios amigos, que ajudam aí a gente ficar um pouco mais tranquila, que é você ingerir, né, bastante proteína, né, ingerir banana, contrário do que as pessoas falam para não ingerir chocolate, para muita gente o chocolate ajuda. Aí o chocolate ele é uma coisinha assim que você é de mulher para mulher, tem que ver aí, oscila um pouco. Mas o chocolate ele ajuda aí na liberação de alguns hormônios que vai ajudar você a relaxar, né? E depois eu vou fazer um vídeo aí só por conta assim, de coisas que acontecem conosco que acaba atrapalhando aí o nosso dia a dia, entre essas coisas a TPM. Eu vou fazer um vídeo só disso, mas hoje eu só quis abrir esse parênteses porque ontem eu deixei a desejar nessa resposta. Mas enfim, então você vai começar a se entender consigo mesmo, como que você tá emocionalmente. Então, como eu disse no início, se você está muito magoada ainda, ou chateada, ou muito irritada, não é o momento da DR, né? Você não é nada inteligente, você também começar essa conversa sem saber como está o seu companheiro.
né? Como foi o dia dele, né? Mas vamos começar do início. Tá, tem alguma coisa errada no meu relacionamento e eu quero sentar para conversar. Olha, antes de você sentar para conversar, antes desse dia até de você se observar para ver se é um dia interessante, se os ânimos ainda não estão aí muito aflorados, eu gostaria que você fizesse uma coisinha aí, tá? E eu vou pedir aí para vocês realmente fazerem e depois me contar, me dar um feedback. Antes de você ter essa conversa, eu gostaria que você anotasse tudo o que você vai falar, o que você falaria nessa conversa. Eu sou moda antiga, adoro escrever, então eu vou falar papel e caneta. Mas você pode digitar, você pode gravar, enfim. O intuito disso são duas situações, dois motivos, tá? O primeiro é porque, na verdade são três. O primeiro, né, é porque você desabafa. Já é um desabafo, tá? Então você vai escrever tudo o que você quer falar, tá? Quando você colocar essa escrita aí em dia, né? O que você vai fazer? Primeiro, não vai ser no dia que você vai ter essa DR que você vai colocar no papel. Não, coloca hoje até se for o caso, tá? Então, você vai colocar aí no mínimo um dia antes, para que você tenha tempo de ler o que você escreveu e editar. E quando eu falo editar, por alguns motivos. Primeiro é para você rever se realmente tudo o que você quer falar tem o mesmo peso que no início você achava que tinha, né? Então você vai rever se tudo aquilo que estava ali dentro de você, ao você expor, ao você colocar para fora, às vezes, gente, é muito bacana, porque às vezes você se sente tão aliviada que quando você vai ler novamente, você vê que, olha, não tenho porquê, isso aqui eu vou riscar. Então, você vai editando. Então, além de desabafar, você vai fazer essa edição para colocar também a sua linha de raciocínio mais organizada, mais lógica, né? Se você estava aqui ontem comigo, você ouviu dizer que os homens são mais pragmáticos, né? Então, quando você faz essa edição para a conversa, você já vai ter aí uma chance de uma atenção realmente maior, né? Por quê? Contrário da gente, né, que acha que a conversa é assim, é agradável, é algo prazeroso, para o homem, se não for assunto de extremo interesse dele, não é, né? Então, eles não, tirando assim a parte de trabalho, eles não gostam de assuntos sérios, né? Vamos dizer assim. Então, para eles conversar não é tão prazeroso quanto é pra gente. Principalmente porque a gente tem um jeito de conversar um pouco diferente dos nossos companheiros. Veja, eu estou falando numa versão assim macro, né? Claro que há homens que têm que não têm esse perfil, e há mulheres que também não têm esse perfil, são mais pragmáticas, mas a gente não vai falar aqui sobre exceções, a gente vai falar assim de uma regra geral. Então, de regra geral, né? Os homens, eles preferem conversas mais pragmáticas, e quando eu falo eles preferem, não é só uma questão de gosto. A funcionalidade do cérebro do homem é diferente do nosso cérebro, né? A gente funciona de forma diferente, isso por quê? Porque nós absorvemos, por conta da nossa criação, do contexto da nossa história, né? A história, inclusive, de cada um, mas, no geral, nós mulheres somos criadas, assim, bem diferente dos meninos, né? Ontem até comentamos em relação às emoções, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui também, mas o que acontece? Os homens, eles são mais pragmáticos porque eles têm, vamos dizer assim, eles são mais objetivos na essência. Então, se você começa a conversar com ele, tentando, obviamente, não é enrolar, né? Que acham que a gente está enrolando, mas não é enrolar. A gente tem aí uma forma mais, talvez, delicada de falar. A gente gosta, mas não só delicada. A gente gosta de colocar todo um contexto, tudo que engloba aquela situação, né? E aí, isso às vezes não faz muito sentido para ele. E quando não faz muito sentido para ele, ele tem dificuldade em ficar prestando atenção. Ele desfoca totalmente. E nesse
desfoque que ele dá, ele pode perder partes importantíssimas e aí ele vai começar a ficar estressado, né? Então, o ideal é que você realmente edite aí esse desabafo que você fez, que você gravou, que você escreveu, que você digitou, enfim, que você edite e deixe aí de uma forma pragmática, mas deixando o principal, né? E aí outra dica que eu dou também para você, é como eu também falei aí em outros vídeos, nas lives, hoje já é a terceira da minha vida, né? Então, você precisa focar nos seus sentimentos, né? Até falei isso no início, o pessoal estava um pouco em dúvida o que são esses apontamentos que eu tanto falo. Então, esses apontamentos são as ações que a outra pessoa toma e aí a gente acaba focando muito nessas ações. Então, por exemplo, eu gosto de dar assim, esses exemplos mais gerais, né? Você só me ignora, você não se importa comigo, isso são apontamentos, né? Você é um atrasado, né? Você é um grosso, né? Isso são apontamentos. Então, ao invés de você focar na ação, nos apontamentos, você não está nessa conversa por conta do que ele fez, e sim por conta de como você absorveu isso, de como isso te atingiu, como isso fez com que você associasse alguns sentimentos como mágoa, tristeza, se sentir preterida, né? Então, se você parar realmente para pensar friamente, na verdade não foi a forma com que ele fez, a forma com que ele falou, e sim a maneira a qual você absorveu essa situação, absorveu aí esse episódio. Então, quando você for colocar editar aí esse texto, vamos colocar assim, né? Esse texto que você vai depois falar com o seu companheiro, você vai prestar atenção se o que você está colocando tem foco de fato nos seus sentimentos, tá? E aí eu quero falar para você o seguinte: é muito importante nesse momento, assim, até eu comentei um pouquinho sobre isso ontem, que você saiba descrever, diferenciar o que são esses sentimentos, né? Como eu disse, algumas pessoas, elas acabam confundindo a sua irritação com um sentimento de mágoa, de tristeza, né? Então, você tem que prestar aí um pouquinho de atenção nesse seu coraçãozinho para ver quais são esses sentimentos que estão de fato lhe incomodando. E aí que você escreveu esses sentimentos que estão aí lhe incomodando, você vai dar uma geral nesse seu texto para ver se ele está coeso, para ver se realmente tem tudo aí, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente esquece de colocar coisas muito importantes, né? Porque a gente foca às vezes numa coisinha, sei lá, que desencadeou talvez aí a sua irritação. E você vai perceber que quando você colocar isso para fora, quando você escrever ou quando você, enfim, gravar essa conversa que você vai fazer antes consigo mesma para um desabafo, você vai perceber que provavelmente, não é sempre, né? Isso, claro, depende aí como tá a relação, como tá a história de cada um. Mas há uma grande chance de vir à tona um sentimento, uma situação que você achou que tinha resolvido e que não está resolvida. Sabe, alguma situação, algum contexto que você já até passaram, né, os dois por uma conversa franca, tudo, mas que por algum motivo você ainda não conseguiu dissolver isso dentro de você. Ainda existe aí essa mágoa. E aí o que acontece? Quando você percebe isso, você acaba se dando conta que aquelas coisinhas extras também que estão ali escritas, que você colocou, elas na verdade são muito pequenas e talvez até só existam por conta dessa mágoa mais profunda, essa situação que você não resolveu de fato lá atrás, né? Então, não só aquela sujeirinha embaixo do tapete, mas até uma situação que você achou que tinha resolvido e que de fato você acaba percebendo que não resolveu. Então, quando você coloca isso para fora,
seja aí da maneira que você achar melhor. Se você é mais moderna do que eu, que ainda pega aqui, ó, tô com a caneta na mão aqui para comprovar, né? Eu fico escrevendo. Então, se você é mais moderna, você está digitando, você está gravando, e você vai perceber que você já vai sentir um alívio nisso. Então, você fez assim essa edição para essa conversa, você já colocou para fora as emoções, né, que você tinha, tem em relação a tudo isso que aconteceu, né? E você já tem aí um roteiro um pouco mais pragmático, você já viu que está coeso, né? Você já fez essa leitura. E eu vou pedir para você ler mais de uma vez. Você vai ver que você vai acabar lendo mais de uma vez, né? Mesmo porque você, cada vez que faz uma leitura, você vai ver que você vai fazer uma adição. Você vai colocar sempre uma coisinha a mais. É muito comum isso. Principalmente pessoas que não têm conversas assim com frequência e que tem aí um relacionamento que não está no seu melhor momento, né? Então a gente acaba colocando bastante coisa. Fez isso? Se você percebeu olha, tô na reta final, e você percebeu que tem mais de dois assuntos no máximo, 2 pautas aí para essa DR, é o máximo. O ideal é uma, tá? Se vocês falarem assim, não, eu tenho 5, 6, não é, você vai ter aí 5, 6 DRs, tá? Então não funciona muito bem aí você colocar um monte de assunto na cabeça do seu companheiro, porque ele não vai absorver nenhum, tá? Ele vai fazer uma salada e não vai dar bom, não vai dar bom isso não. Então, você verifica, se tiver mais, o que você vai fazer? Óbvio, usar o critério de prioridade. E só para te ajudar aí nesse critério de prioridade, eu vou te indicar assim o que é mais óbvio, realmente é aquilo que está te incomodando mais, né? Que está trazendo aí um pouco mais caos para o seu relacionamento ou para você emocionalmente. Porque às vezes você até vê assim, não, meu relacionamento até que tá legal, sabe? A gente não discutiu mais, as coisas estão até que encaminhando, né? Mas você não tá feliz, né? Tá claro aí para você que você só tá deixando as coisas passarem, como se o tempo fosse fazer aí alguma coisa. Como eu disse ontem, ele não tem aí tanta função quanto a gente acha que ele tem. Então, você vê aí, você escolhe uma dessas pautas, né? Se tiver aí mais de uma, para você conversar com o seu companheiro. Eu disse de 1 a 2, o ideal é uma, né? O ideal é uma, mas se for 2, tudo bem, né? Se não foi num assunto tão denso, dá pra gente colocar aí numa única conversa, né? Então, tudo pronto, bastidores está quase ok, né? Então, você vai se programar. Faz de conta aí uma suposição que você fez isso 1 ou 2 dias antes de você ter agendado só para você essa DR. É isso que eu vou falar com você. Diferente de nós, mulheres, os homens odeiam conversar. Eles não gostam. Alguns vão falar assim, não, até que gostam. Eles gostam de assuntos superficiais, assim, ou que são assuntos mais densos, mas que não tem a ver com o relacionamento, né? Então, mais a ver com o trabalho, algum assunto assim mais que não o envolva, né? Um assunto que é de fora, né? Não é algo que tenha ele como aí um dos principais, né? Então, e a gente já é um pouco diferente. A gente acha que realmente com conversa tudo se resolve. Olha, cá entre nós a gente tem um pouco de razão. Sabendo fazer essa conversa, ter essa conversa, realmente muita coisa se resolve. Às vezes a gente acaba percebendo que não é só em uma conversa, você vai ter essa conversa mais vezes, mesmo porque às vezes nessa conversa você percebe que você vai ter que ter algumas mudanças comportamentais, né? Seja ele, seja você, enfim. E quando há mudanças comportamentais, não é de um dia para o outro, né? Ontem eu até dei uma diquinha aí de como a gente pode fazer quebras de comportamentos. Eu
Eu vou até abrir aqui um parênteses para dar aí um help, porque eu recebi alguns feedbacks do pessoal pedindo aí como que de fato é na prática essa quebra de comportamento. Inclusive tiveram aí algumas pessoas que falaram, olha, eu não consigo fazer essa mudança comportamental. Eu sou assim, a gente estava falando ontem de grosseria, né? Usualmente a gente quebra comportamentos que são indesejáveis, que foi realmente o tema de ontem, né? Então, quebra de comportamentos indesejáveis, impulsivos, né? E eu quero dizer para você que tem sim. Você não necessariamente precisa de uma ajuda psicológica, de terapia, para você fazer quebras comportamentais, tá? O que acontece se esse comportamento, ele é decorrente a vamos supor, alguma mágoa que você tenha, algum trauma que você tenha, e que você sozinha realmente não está conseguindo resolver, com certeza o profissional da psicologia, uma psicologia assim comportamental, positivista, ela é o que mais indicado, holística é ótimo, né? Mais indicado, né? Um pouco mais rápido, eu vou dizer assim, no resultado. Mas cada um vai dentro do seu tempo, enfim, se você já tem aí uma psicóloga que você confia, é sim uma ajuda muito útil se você tem uma raiz muito forte, como eu te disse, um trauma, uma mágoa muito grande que você não está conseguindo passar por ela, e aí vale uma ajuda profissional aí desses profissionais muito importantes no mercado. Agora, se o seu comportamento ele não tem esse tipo de raiz, não importa se você faz isso por 20 anos, você tem como quebrar. É um processo, tá? E requer disciplina, e requer foco, e requer persistência. Se você tiver isso, se você fizer assim, você vai sim ter resultado, tá? Então, é aquilo que a gente falou da neuroplasticidade, você vai acabar, você percebeu que você, vamos supor, você é grosseira, por exemplo que eu tô te dando, você estoura aí à toa, né? Então, você foi ríspida com o seu companheiro, com o seu colega de trabalho, seja lá com quem for. Você se percebeu, você vai voltar atrás, vai dizer caminho errado, né? Respirar fundo e vai como se fosse assim, se dar uma bronca. Por isso que eu dei ontem a dica do elastiquinho, da borrachinha. Porque isso aqui, cara, dói, dói, né? Isso vai ajudar com que você comece a perceber como é frequente esse seu mau comportamento, né? Então, isso vai, conforme você vai experienciando isso, você vai fazendo a neuroplasticidade, que é você mandar um novo comando para o seu cérebro em relação a determinado cenário, situação e corrigindo aquela associação com a emoção. Se não ficou muito claro hoje, manda aí novamente. Eu vou gravar um vídeo. Gente, tá a correria, mas hoje eu consegui ir para casa, pelo menos, né? Não fiquei aqui na empresa o tempo todo. Mas enfim, eu vou gravar um vídeo só falando aí dessa técnica de quebra comportamental. Mas enfim, como nós estávamos conversando, novos comandos importantes, isso mesmo. Como nós estávamos conversando, você precisa, né? Perceber esse cenário, se ele está adequado, e o seu marido, né? A gente estava conversando aí do companheiro, na verdade, porque eles odeiam conversar. É isso aí, antes de eu ter aberto aí esse parêntese para quebra comportamental, é que eles não gostam de conversar, eles são mais resistentes para isso. E tem aí um porquê, principalmente quando se fala da famosa DR. Porque vamos combinar, é realmente uma guerra que vai se iniciar, né? Porque quando a gente fala que quer conversar com eles, que tem aí uma DR para começar, né? Ainda que a gente não use essa nomenclatura, a gente fale qualquer coisa, olha, a gente precisa conversar. Ele tá ouvindo assim, olha, a gente precisa iniciar uma guerra, né? Olha, a gente daqui a pouquinho o caldo vai engrossar. E aí, filha, ele chega muito, muito na defensiva, né? Preparado aí para a guerra. E aí, qualquer coisa que você fale, você vai ver que terão aí muitas respostas prontas, né, na defensiva, porque ele tá achando que tá numa guerra. E quando, na verdade, você tá querendo apenas conversar, solucionar aí alguma questão. E aí que entra a dica.
Você não vai avisá-lo que vai ter essa conversa com ele. Você não vai avisá-lo. Você vai prepará-lo para isso, né? Como que você faz isso? É nessa semana aí que você já agendou que você vai ter a DR, ou seja, já percebeu que não dá para ter uma DR do dia para noite, né? Ah, eu preciso conversar com ele, vai ser hoje, pronto. Não. Para ter sucesso tem que ser uma coisa orquestrada, né? Para que seja bom para você, seja bom para ele, tenha aí um final feliz, que é a nossa intenção, né? Então, você vai prepará-lo como? Primeiro que você vai se policiar para ter um pouco mais de paciência com esse seu parceiro. O ideal é que seja sempre assim, mas enfim, principalmente nessa semana, para que vocês não tenham discussões que agravem essa situação, as emoções, os sentimentos que já estão aí dentro de você e que você já quer pôr aí nessa DR, né, nessa conversa. Então você isso também ajuda com que ele fique mais de boa, né? Porque às vezes soma com o estresse do trabalho, né? Com o estresse, às vezes, não é a rotina de ir e vir do trabalho, às vezes não é tão bacana. Agora, com essa questão da pandemia também, tem muita gente fazendo home office. É complicadíssimo, né? Você sabe disso, fazer um home office, porque não é o ambiente ideal para a gente trabalhar, né? Então, enfim, tem todo aí um contexto. Então, você vai ajudá-lo a ter aí dias melhores, né? E vai engolir um pouquinho mais de sapo, talvez, tá? Por quê? Porque você tem um objetivo maior, né? Porque às vezes você deixa se levar por uma irritaçãozinha, um desgaste desnecessário e que vai acabar colocando por água abaixo uma conversa que poderia aí resolver uma situação muito mais importante para o relacionamento. Então, uma vez você preparando, né, deixando essa semaninha aí mais interessante, mais adequada, no dia que você for ter essa conversa, você vai perceber como tá o seu companheiro ainda mais, né? Será que ele pegou um trânsito muito longo? Será que pedir para ele anotar também? Não, só você anota, Rê. Só você vai fazer as anotações, tá? E homens não fazem isso mesmo, né? Não vamos pedir tanto, não vai acontecer, né? Mas também não tem o porquê, não tem problema. Então você vai perceber como tá, né? Às vezes aconteceu alguma coisa não muito ruim, mas desagradável no caminho, né? A Rô tá colocando aqui, não acho bom às vezes sair, né? Ser num ambiente mais neutro. Pode ser. O ideal é que seja um lugar que seja um cenário adequado. Então, às vezes, assim, se for em casa e tem criança, que essa criança esteja dormindo. Ela não pode estar correndo ou em outro ambiente que vai te chamar para qualquer coisa e você parar no meio da conversa, né? Então, realmente, às vezes vale a pena. Por outro lado, já aconteceu de pessoas às quais eu atendi que não foi muito bem quando foi para um lugar público, porque a pessoa começou a se emocionar muito e aí fica constrangida. Então tem que pensar em tudo isso, né? Porque a gente não sabe como vai ser essa conversa. A gente tá fazendo de tudo para que dê tudo bom, tudo de bom, para que dê tudo certo, mas a gente não sabe. E às vezes nessa conversa, às vezes a gente tem alguma resposta do companheiro que a gente não espera. E aí nós não estamos preparadas para aquilo e aí as nossas emoções afloram e cada um aflora de um jeito, dependendo do que vier. Pode ser algo que realmente te emocione ao ponto de você chorar muito e você ficar desconfortável. Pode ser que você fique demasiadamente irritado, que você queira sair correndo de lá. Então tem que pensar em tudo isso. Eu gosto que seja em casa, né? Porque qualquer coisa eu vou pro meu quarto. A gente vai falar sobre isso. Mas o que acontece? Então você vai tem que pensar em tudo isso. Você vê como é estratégico? Para dar certo tem que ter toda uma estratégia, né? Por que essa conversa é tão difícil? Porque, gente, é difícil a convivência. Tem tantas coisas que um e o outro vão passando e vão deixando quieto, né? E aí chega uma hora que você vai conversar, é um pouco mais complexa mesmo, né? Então a gente vale a pena sim você verificar, vale a pena não, é fundamental que
que você verifique como foi o dia. Se é o dia da ADR que você não avisou para ele, mas você sabe que vai ter, então como foi esse dia para ele? E também, claro, como foi esse dia para você. Porque às vezes você planeja, vamos supor, vai ser sexta-feira, né? É bom de sexta, eu gosto de sexta, porque aí eu tenho sábado para descansar, não tenho que trabalhar, um exemplo, tá? Mas enfim, então vamos supor que você planejou tudo. E bem nessa sexta-feira, no seu trabalho foi muito complicado, ou você sofreu assim vamos supor assim, meio que um golpe, sabe? Bem nessa sexta-feira você acabou tendo aí um problema profissional que meio que deu uma desestabilizada em você. Acontece, né, gente? Acontece. Então você vai adiar. Você vai adiar. Você fala assim, não, mas é profissional, não vou misturar com emocional. Gente, somos um só, né? Somos um único ser. Nós somos mulheres que trabalham, que são mães, que são filhas, que são, enfim, são vários papéis em uma única pessoa, mas somos única. Então tudo é assim, somos nós, né? A agenda é única, tudo é único, não é verdade? Quem separa agenda também, eu não acho isso muito bacana, mas, gente, cada um. Mas enfim, então você tem que ver se também esse dia ele tá adequado para você, tá? E a Rita tá falando, eu choro sempre, né? É normal um pouco. Às vezes tem pessoas que são mais emotivas que as outras, né? Quando a gente fala que é mais emotiva, é que aqui nossa sensibilidade ela é mais aflorada. As pessoas que choram sempre, ou que riem, vocês já ouviram, algumas aí de vocês começam a rir quando tá nervosa? Já ouviu isso? Isso daí é só realmente... Sabe aquela questão que eu falei para você quando a gente associa o comportamento, a gente associa os nossos sentimentos, né, são as reações? Isso porque você foi desenvolvendo ao decorrer da sua história. Tudo bem, dentro da parte de relacionamento pessoal, não é um incômodo você chorar, né? Eu me incomodo, eu confesso, que às vezes quando eu chamo a atenção de um profissional, ele vem chorando... Eu realmente me incomodo, né? Profissionalmente falando, e eu fico assim mais possessa quando é mulher. Eu acho que eu tenho uma cobrança aí um pouco maior quando é mulher, porque eu quero uma postura mais adequada no ambiente de trabalho. Eu não acho adequado ficar chorando na minha frente. Eu não tô falando assim de grosseria, nada disso, que eu sou uma pessoa que nunca vou desrespeitar um profissional, um colaborador meu, né? Que é uma pessoa que faz parte do meu time. Mas... às vezes, sei lá, a pessoa tá num dia mais sensível, e tem gente que é mais sensível e acaba chorando. Então, tudo bem você chorar aí na conversa. O ideal é que não chore, tá? Por quê? Porque os homens tendem a se irritar com o nosso choro, né? Ele meio que se irrita ou então ele menospreza, né? Quando eu digo menospreza, é que ele fala, já tá chorando, não dá nem pra conversar, começa a chorar. Então você acaba aí mostrando um excesso de sensibilidade que está associado à fragilidade, embora não é correto afirmar isso, mas ele é associado, né? Às vezes uma mulher extremamente forte, de muita atitude, ela tem aí o choro muito fácil, né? E não quer dizer que ela seja fraca, mas é associado, né? Então, nesse momento, não é o momento ideal para você chorar, mas não quer dizer que isso vai naufragar a sua conversa, não é o caso. Tudo bem, tá? É bom que você chore, mas controladamente. Porque se você chorar ao ponto de se emocionar muito, lembra que eu falei ontem? Você estava aqui na live. Quando a gente deixa a emoção tomar muito conta, a gente chora muito, mais uma vez lá vem o nosso... O principal aí do contexto, né? Que eu sempre falo, lá vem o córtex pré-frontal. Você boicota seu córtex pré-frontal, tá? O excesso da emoção nos emburrece, a grosso modo falando. Ele começa a não trabalhar como deveria. E aí seu raciocínio lógico fica comprometido. E cadê o raciocínio lógico numa conversa? Se ele não tiver, a probabilidade disso dar muito errado é gigante. Porque aí você vai deixar a emoção trabalhar. E você vai deixar, como eu te disse, porque isso é como funciona o cérebro, não há exceção para esta regra, né? Exceto, como eu disse ontem, não sei se foi ontem que eu disse, mas tem os psicopatas, enfim, algumas exceções nesses quesitos, mas se você não tem nenhuma doença, você vai acabar tendo essa mesma reação. Então, o ideal é que você tente trabalhar isso de uma maneira bacana. O que acontece? Se você não estiver, então vamos lá, se você não estiver aí preparada, você vai
dar ré e falar, olha, não é o momento certo, ainda bem que eu não avisei, enfim, deixa para um outro dia. E você não vai ter essa conversa. Então, uma vez que você viu que você está preparada, já passou por isso, né? Já viu que tá tudo ok, tá ok com você, tá ok com o dia dele, você não avisou, né? O ambiente tá tranquilo, não tem criança correndo pela casa, desliga o seu celular. Desligue o seu celular ou deixa no mudo, porque quem tem filho não desliga celular, eu sei disso, mas deixa de uma forma que ele não venha atrapalhar de forma nenhuma. Não é o momento de ficar no celular. Jaque, mas e se ele ficar no celular? Ele vai ficar talvez no início. Por quê? Porque é uma forma dele ficar na defensiva. Lembra que eu comentei com você que para ele você não avisou que tem aí uma conversa, mas a partir do momento que você sentou para conversar e está começando a falar, ele já percebeu e aí automaticamente vem na cabeça dele, lá vem guerra, né? E ele vai entrar na defensiva. E entrando nessa defensiva, ele pode vir pegar o celular como um escudo. Sabe, não sei vocês, mas assim, eu tinha um pouco de constrangimento em algumas situações estar sozinha, né? Eu sou filha única, então em diversas situações eu estive sozinha, né? E aí, às vezes, o celular é meio que seu companheiro, não é? Então, é mais ou menos essa linha aí de pensamento que seja inconsciente ou conscientemente, ele pode vir pegar o celular. Tá, e aí o que eu faço? Eu peço para ele tirar, desligar? Não, gente, porque é o seguinte, embora ele esteja com o celular na mão, ele tá prestando atenção, ele só tá disfarçando, ele tá, é assim, esperando o que vem, né? E aí é que entra a situação. Como ele tá esperando o que vem, usualmente ele tá esperando os apontamentos, né? Usualmente ele tá esperando você ficar falando, porque você é um frio, você é um grosso, né? Tá esperando aí os apontamentos. E ele vai ser pego de surpresa quando você começar a falar dos seus sentimentos. Olha, um exemplo que eu vou te dar, tá? Cada um com as suas palavras, tá? Mas um exemplo aqui que eu vou te dar para ficar mais fácil para você. Mas olha, um exemplo. Sabe que eu andei reparando que eu fico bem magoada, nossa, assim, sensível, chateada. Cara, eu posso te dizer que é até triste quando eu ouço você grosseiro comigo. E às vezes eu até vejo que nem é comigo, às vezes é um estresse que você teve no trabalho, mas nossa, eu me sinto tão ofendida. E por mais que eu saiba que muitas vezes nem é comigo, que é, sei lá, o seu jeito, é do seu trabalho, eu venho trabalhando isso dentro de mim, mas eu não estou conseguindo. Realmente isso me incomoda demais. E eu queria muito pedir a sua ajuda para ver se você consegue se policiar um pouquinho e ser mais ameno, tentar assim não extrapolar tanto, né? E você pausa, porque senão você vai ficar igual a Jaque aqui, meu bem, num monólogo, né? Começa a falar, não para nunca mais. Enfim, então você dá uma respirada, espera, veja a reação dele. Então, quando você... Veja a diferença que é você falar isso, ao invés de você falar, você é um grosso, um ignorante, né? Eu não tenho nada a ver com os seus problemas, por que você vem pra cima de mim, né? Bem a nossa cara. Porque às vezes, a gente pensa isso. E quer saber, eu concordo com você. Desculpem os homens que estão aqui, mas eu concordo com você. A gente não tem nada a ver com os problemas que ele teve no trânsito, no trabalho, com estresse, seja lá o que for, com a educação que ele teve, que foi inibindo os sentimentos dele, ele não reconhece as emoções nem das suas, nem as dele. Enfim, o problema é dele. Só que a gente quer ter sucesso, né? No final das contas, pesando tudo na balança, tá valendo a pena. Porque se não estivesse valendo a pena, provavelmente você estaria fora dessa relação ou com nenhuma vontade de salvar absolutamente nada. Então, você aí não é engolir o sapo, é relevar, aprender a relevar, né? Enfim, você vai conversar com ele, esperar essa reação e o tom da sua conversa sempre vai ser assim, tá? Nos seus sentimentos. Então, lembra, você fez a lição de casa, então você já teve aí um contexto que você internalizou, que foi ali o que você editou, o que você escreveu, o que você gravou, tanto faz, para ter essa conversa com ele.
mas de repente, realmente uma reação ou alguma fala dele, se você vê que você se desestabilizou numa forma negativa, quando eu digo numa forma negativa é de ficar irritada mesmo. Você vê que, você inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Depois um dia eu vou explicar o porquê disso, mas enfim, a grosso modo falando, é porque ajuda a liberar, a passar um pouquinho de tempo para você se acalmar um pouquinho e abaixar a sua adrenalina, porque automaticamente quando a gente fica nervosa, a gente libera esse hormônio e ele nos deixa um pouco mais sensíveis, mais irritados, mais nativos, assim, mais... É um hormônio que, a grosso modo falando assim, a gente trabalha assim, como em luta e fuga. Então é um hormônio que é liberado em ambas as situações. E quando ele se vê nessa situação, quando é liberado, ele diz o seguinte, você tem que agir. Então você fica muito, na ação, na ativa. Por isso a gente fica irritado. Então você vai esperar abaixar isso. Então você vai esperar, se você viu que não foi o suficiente, você dá uma batidinha na perna e fala, quer saber? Olha, não vamos deixar essa conversa para outro dia. Eu achei que hoje fosse dar bom, achei que fosse dar certo, mas eu não tô bem para isso. Porque senão ele vai falar, enfim, né? Então você fala, não tô bem para isso, eu já tô ficando irritada e eu quero essa conversa para ser a solução de uma situação e não pra gente acabar aí tendo um estresse ainda maior. Deixa quieto. Você quer uma cerveja, você quer uma água, quer alguma coisa? Ele vai falar, que louca. Não, mas enfim, é o jeito que você vai sair. Você vai sair daí, provavelmente você vai pro banheiro chorar, né? A gente tem dessas, né? Porque a gente se sente frustrada, que não deu certo. Mas não é que não deu certo, ao contrário. Saia daí sabendo que foi uma excelente tentativa. E uma próxima vez você já vai ter aí os seus bastidores já mais ou menos pronto, muito mais pronto do que antes, né? E isso vai ajudar bastante. Uma última dica que eu quero dar para você, última não, nem sei se é a última, gente, já são 20:09. Eu começo a falar, não paro mais, mas enfim. Uma dica aí que eu dou assim para vocês chama ensaio mental. Eu não tinha pensado nela na DR, mas veio aqui na minha mente e eu acho não, ela vai funcionar, vou explicar o que é e aí você veja se você quer colocar em prática e não. O ensaio mental ele foi criado pelos técnicos esportistas, porque a neurociência provou que o cérebro ele não consegue identificar aquilo que é de fato, aquilo que você viveu, daquilo que você imaginou e associou a alguma emoção. Eu estou dizendo o quê? Quando você imagina uma situação, vamos supor, imagina você na praia, um calor danado, você mergulhando num mar delicioso e você sente a sensação daquilo que você está visualizando, o seu cérebro ele não sabe identificar se você experienciou isso ou se foi realmente apenas aí uma imaginação, tá? Para os atletas, eles faziam isso para fazer as suas performances. Então, eles sabiam como eles deveriam fazer os procedimentos, né? Seja lá para saltar, por exemplo, né? Que realmente foi iniciado isso na ginástica olímpica. Então, o atleta, ele visualiza, sente a emoção, visualiza com riqueza de detalhes e ele vai fazendo esse ensaio mental muitas vezes até ao ponto em que ele se sente seguro e vai fazer na prática esse salto. Prova-se que os atletas, as pessoas que fazem os ensaios mentais antes de entrar em ação, eles têm uma eficiência muito maior e tem um motivo para isso. Não só porque o cérebro ele não associa se aquilo foi fato ou não, mentira, ele associa que aquilo é fato, né? Mas o que acontece? Nós, como eu disse, a gente tem aí, a grosso modo falando, reações típicas, que é da ação, da fuga, né, e da luta. E o cérebro, quando é novo, ele já fica assim naquela tensão, né, opa, do desconhecido, a gente teme aí um pouquinho, a gente fica na defensiva. É natural, né, pro novo, né, se a gente muda de trabalho, muda de casa, se a gente tem aí uma mudança na carreira, enfim, é normal, né. Então, o que acontece? Quando o seu cérebro ele acredita que você já vivenciou aquilo,
ele não fica assim tão antenado. E logo as suas emoções não são disparadas, porque para ele não é novidade. Então, se você fizer o ensaio mental desta DR, dando sucesso, você lembra que você tem tudo anotado? Seja lá como você anotou? Então, você é uma ideia que eu tive agora. Depois vocês me contem se isso deu certo ou não. Vou fazer isso também, tá? Porque eu confesso que eu nunca fiz. Então, a gente faz um ensaio mental dessa DR, tendo sucesso, terminando com amorzinho. Seria bom, né, gente? Enfim, terminando feliz, ou pelo menos com uma promessa aí de reflexão. Porque sim, não é numa conversa que você vai realmente resolver todo esse problema, nem mesmo só o problema que você foi resolver. É o primeiro passo, porque a maioria das nossas conversas tem a ver com comportamentos, com alguma coisa que a gente fez, que a gente falou, não é? Então, às vezes, é difícil a gente mudar um comportamento da noite para o dia, então é comum que a gente dê novamente aí essa escorregadinha da gente ou o companheiro, né? Os perfeitos não estão neste mundo, mas vale por conta da consciência, por conta de ter colocado tudo isso para fora, da pessoa começar a refletir, porque ele vai refletir quando você começa a passar os seus sentimentos, o que está acontecendo aí dentro de você. Ninguém quer que está dentro de um relacionamento, quer fazer com que o outro sofra. Quando ele percebe que o outro está sofrendo, principalmente para o homem, que é, como eu disse ontem, o caçador, né? Ele tem a gente, ele pode dizer que não, mas é tudo assim. Ele acha que somos propriedade. Então, se ele vê, ele fala assim, peraí, se tá incomodando tanto, se ela tá infeliz, cara, eu corro risco de perder. Então, ele toma uma atitude, sim, ele é mais fácil ele fazer aí alguma mudança comportamental, tá? Gente, falei pacas, né? São 8h54. Enfim, façam aí um ensaio mental. Tentem essa conversa falando com muito respeito. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é regra de vida, tá? Se a gente quer mudança no nosso relacionamento, na nossa vida, seja qual for essa mudança, a gente tem que fazer a mudança dentro da gente, né? A melhor coisa para um relacionamento, a melhor coisa que você possa fazer num relacionamento é ser a sua realmente melhor versão. E a gente pode melhorar a cada dia. Vai me dizer que você não é melhor em tantas coisas do que você era ontem, né? A gente vai se aperfeiçoando e mesmo aquilo que a gente acha que está ótimo, a gente consegue melhorar. Então, a gente focando no nosso melhor, focando em nós, na nossa felicidade, na nossa segurança, na nossa autoestima, no nosso alto valor, né? Auto-reconhecimento da nossa importância, reconhecer que a felicidade, ela é de nossa responsabilidade e não da responsabilidade do companheiro. O companheiro, ele vem para somar. O companheiro, ele vem para compartilhar com você essa excelência que você é, que está sempre em aprendizado, porque todos nós nesse mundo estamos em aprendizado. Então, a gente está para compartilhar e não para jogar a responsabilidade nas costas do outro, né? Então, faça sim, com foco, com atenção em você, focando em cada detalhe que você possa melhorar, não só para o seu companheiro, mas para você. Melhorar como mulher, melhorar como pessoa, como ser humano, né? E com certeza isso vai refletir muito positivamente no seu relacionamento.